Degustando Conversas. Oferecimento Visan. Rede Compra e Supermercados. E Paraíba de Prêmios. Olá! No programa de hoje eu darei dicas para vocês de como servir um risoto. Diversos pratos e opções distintas para você apresentar esse prato tão delicioso. Inicialmente eu vou colocar um jogo americano, que é uma das opções se a sua mesa não tiver forrada, obviamente, né? Indica-se sempre que quando for servir um risoto, você coloque um prato de apoio ou um souplar, no caso aqui um jogo americano, um prato de apoio e um prato fundo, no caso facas e garfo. Nunca utilize colher para servir seu risoto. Colheres foram feitas para sopas e só. Nunca para um risoto que é algo cremoso. Nessa opção aqui, eu estou lhe mostrando um prato fundo. Esse tem uma borda de aproximadamente 5 centímetros. Um prato fundo, normalmente, ele vai ter bordas de entre 2,5 centímetros e 5 centímetros. Esse, como você pode ver, tem um fundo bastante delimitado e é uma excelente escolha para um risoto. No caso, eu estou usando um talher normal, um garfo e uma faca, mas se você estiver servindo um risoto com frutos do mar, por exemplo, peixe, um camarão, alguma coisa, você pode substituir este talher por um talher de peixe. Não há problema. Caso não tenha o seu talher de peixe, utilize normalmente o seu talher do dia a dia. Um outro prato fundo, no caso aqui um souplar, um outro prato fundo. Como você pode ver, esse já tem um fundo mais largo e uma borda de aproximadamente 2,5 centímetros. É um prato adequado também para um risoto, embora o anterior seja a melhor opção. Você também pode utilizar essa opção de um prato raso, embora não seja o prato mais indicado para servir um risoto, mas nada lhe proíbe de servir o seu risoto também num prato raso. Aqui também, mais uma vez, um souplar. Esse é um souplar que eu posso utilizar ele de duas formas, tanto nesse lado de fórmica, branco, como se eu virar, eu vou ter uma textura de madeira que também é bem adequado. É uma opção que você encontra no mercado. Agora eu vou oferecer para vocês uma outra opção, que seria uma coisa mais rústica, tipo se você fizer um risoto de carne seca, um risoto de carne de sol. Então você pode utilizar essa opção. Aqui eu tenho um jogo americano rústico com um souplar de madeira e eu vou utilizar uma cumbuca de barro para servir o meu risoto. Você pode olhar que ela é funda e aqui é só uma coisa mais regionalista para você fazer uma recepção mais temática. Também terei essa outra opção, que seria esse mais fundo um pouco e no tom de preto. Também é uma opção interessante para você. E essas são as nossas dicas do programa de hoje para vocês.